Foi através desses pequenos sinais que eu percebi que eu realmente precisava parar de usar o Instagram. É algo bem recente, mas tem quase 2 meses que eu dei basta para essa rede social e eu não tenho nenhuma intenção de voltar. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Às vezes a gente pensa que não tem tempo para nada, mas na verdade a gente está usando muito mal o nosso tempo. Tinha algo que estava me atrapalhando e eu não estava percebendo. Era algo que estava passando despercebido, porque é o que todo mundo faz, que todo mundo utiliza, o que é comum hoje em dia, que é o uso das redes sociais, mas isso estava me atrapalhando. E aí eu comecei a identificar. Então já tem quase 2 meses que eu não acesso mais o Instagram. Eu não sei se você já passou por isso, está passando também por esse momento, ou já percebeu que tem te atrapalhado, ou que você realmente precisa reduzir o uso de redes sociais. Na verdade, não falando apenas de Instagram, os demais aplicativos também, por exemplo, o WhatsApp também, principalmente voltado para as mensagens também de trabalho. E eu tomei essa decisão e no início do ano eu realmente mudei, separei as minhas contas. Então agora eu tenho uma conta pessoal e uma conta profissional, então eu tenho os 2 números para que eu pudesse ter um pouco mais de paz e de leveza no meu dia a dia, porque eu tinha os 2 números misturados, né? Então eu usava o mesmo tanto para atender os clientes quanto para conversar com a família e grupos pessoais meus, e acabava que no final de semana ou nas minhas horas de descanso aquelas notificações continuavam aparecendo ali. Então eu tomei essa decisão e fiz essa separação desses números no início do ano e, olha, eu vou falar que foi uma das melhores decisões que eu tomei, né? Não que eu não me preocupo, né, com as questões de trabalho, quando dá horário, final de semana, mas chega uma hora que você realmente precisa parar, respirar, para você depois começar novamente no dia seguinte, né? E ter o seu momento também de descanso e de descontração, né? Com a família, com os amigos, sem ter que ficar toda hora vendo aquelas notificações de trabalho e tal. Então, essa foi uma das mudanças que eu fiz também. Separando as contas, eu também acabei separando as contas do Instagram. Então, hoje eu tenho a minha conta do Instagram pessoal e a minha conta do Instagram da empresa, são separadas. Eu não faço quase o uso do Instagram da empresa, porque tem uma pessoa na empresa que me auxilia com essa parte das redes sociais, e também a gente tem as automações, ele faz as publicações através de um aplicativo. Então eu comecei a ficar muito incomodada com alguns hábitos meus, e eu vou dar alguns exemplos aqui para ver se você se identifica também com esses exemplos desses mau hábitos ou hábitos. Pode ser que você não veja como mau hábito, mas eu estava vendo desta forma. Então eu vou dar alguns exemplos e ver se você se identifica também, tá? Então eu vou falar alguns hábitos aqui. O primeiro deles, eu dormia com o celular ao lado da minha cama, então ele ficava ali no criado mudo e o meu celular estava ali como meu despertador. Então toda vez que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, desligar o despertador, mas automaticamente já pegava o celular. Às vezes nem é porque você quer, mas você tá com o celular na mão e você já vê a notificação e aí você já acessa, e pode ser tanto uma notificação de trabalho quanto do Instagram, que alguém te manda alguma mensagem, e aquilo tava me prejudicando bastante. Percebi que realmente a primeira coisa que eu fazia no dia era pegar o celular. Então esse foi um hábito que eu eliminei, e agora, não que o celular não continue sendo meu despertador, ele continua sendo meu despertador, mas eu coloco ele longe da minha cabeceira. Então realmente na hora que eu acordo, eu só desligo o despertador e eu não pego ele pra ficar vendo nenhuma notificação. Outra coisa que acontecia também, que eu tava ficando um pouco incomodada ao utilizar o Instagram, era que às vezes eu entrava para verificar algum perfil de alguma empresa, algum serviço, algum negócio que eu gostaria de contratar. E aí, na hora que você entra na rede social, você logo se depara com alguma coisa, que é alguma foto de alguém, ou alguma propaganda, ou alguma coisa que estão divulgando ali, e você automaticamente já começa a ver aquilo, né? E aí você entra e passa pro lado e você começa a ler a descrição, e daqui a pouco você já tá rolando a tela e você se esquece o que você foi fazer ali. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo diversas vezes. Eu ia procurar alguma coisa, quando eu entrava eu já tava em outro mundo, né? Nem sabia mais onde eu tava. E aí eu tinha que lembrar o que eu tava fazendo ali. Parece uma coisa de louco, mas acho que isso deve acontecer com muitas pessoas. Um outro hábito que eu considero um mau hábito, que estava me incomodando muito também, era que o Instagram ele estava sendo um tipo de uma fuga, sabe? Então, por exemplo, eu estava em alguma fila do mercado, ou esperando para fazer alguma coisa,
ou no elevador, qualquer lugar que você para por alguns segundos, alguns minutos, e automaticamente você desbloqueia a tela e você já começa a rolar o feed, você já está ali dentro de novo daquele mundo. Então, isso eu comecei a perceber que estava sendo como um tipo de fuga para alguns ambientes, alguns lugares que eu estava em que eu não queria ter algum tipo de contato social ou conversar com alguma pessoa, e aí eu ia lá, desbloqueava e automaticamente eu já estava ali envolvida com a cara enfiada no Instagram. Então, quando eu comecei a tomar consciência desses hábitos, aí eu comecei a ficar bem incomodada, porque eu comecei a me observar. Comecei a me observar no meu dia a dia, né? Então, acordava e já pegava o celular, tava em algum lugar que tinha que esperar alguma coisa, já tava ali vendo a rede social novamente. Então, isso começou a me incomodar de uma forma que eu falei, tá, eu acho que isso realmente está acontecendo com todo mundo. Todo mundo tá nesse nível, até de levar o celular para o banheiro. E eu acho que a gente tem que parar para se autoavaliar e auto-observar se realmente não tá ficando demais, se não tá em excesso esse uso das redes sociais. Tem outro ponto também que é a questão da comparação, da pressão social, de você acaba vendo as outras pessoas e automaticamente se comparando com elas, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui nesse canal são pessoas que estudam, né, autoconhecimento há muito tempo, ou que estão chegando agora, mas estão em busca de autoconhecimento. Então, a gente sabe que tem a questão do ego, então parece que não vai influenciar tanto, não me comparo mais tanto, né? Eu já estou estudando, então eu estou em um outro nível consciencial, mas não é bem assim, né? Nós temos nosso ego, independente do que a gente está estudando ou não, a gente acaba em algum nível se comparando com as demais pessoas. Afinal, somos seres humanos e a gente sim vai se comparar, mesmo que você evite pensar nisso, mas lá no fundo você vai estar fazendo algum tipo de comparação. Porque fulano viaja todo ano, já tá viajando de novo, e você tá ali vendo a vida da pessoa que ela tá viajando de novo. Porque ciclano agora abriu uma empresa, tá com outra empresa, trocou de carro, e aí você começa a ver tudo que tá acontecendo ali, né? E no fundo você fala, por que eu ainda não tô nesse nível? Porque eu ainda não conquistei isso? Porque eu não cheguei ali, né? E isso vai causando uma frustração dentro da gente, mesmo inconscientemente, tá? Tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu estava ali na rede social, que era todo dia de manhã compartilhar um pouquinho sobre um curso em milagres. Então eu gostava de compartilhar a lição do dia, de mostrar o que eu estava estudando, às vezes algum livro que eu tava lendo, então eu gostava de colocar nos stories. E de alguma forma eu sentia que eu tava ajudando alguma pessoa que me seguia ali, né? Até mesmo a minha rotina dos treinos, então eu postava uma foto, gostava de compartilhar esse momento também com as meninas que treinam comigo, né? A gente se marcava ali na publicação, né, mais um dia de treino, né, sofremos, mas estamos aqui, e era super divertido, mas não era apenas isso, né, então como eu falei anteriormente, eu estava percebendo que já estava num nível em que a todo momento eu estava com o celular na mão e era muito automático, você, em qualquer situação, em qualquer local, simplesmente desbloquear e você não estava mais no modo presente. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo de modo ausente. Isso também eu aprendi em um dos cursos ou em algum vídeo do Jerônimo Temel, mas ele fala exatamente sobre isso. O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas não estão mais no presente, né? Elas não estão pensando no futuro, não estão pensando no passado. Simplesmente quando elas estão rolando a tela e o feed ali em alguma rede social, elas estão no modo ausente. Você não tá ali. Não sei se vocês já repararam, já viram as pessoas ao seu redor, mas parece que as pessoas não estão mais olhando nos olhos umas das outras. É bizarro, assim, você olha, você sai na rua, no elevador, no shopping, numa loja, num restaurante, em todo lugar, tá todo mundo com o celular na mão, ninguém olha mais um no olho do outro e, sabe, tá se perdendo muita coisa, assim, né, uma troca que tá faltando, a gente não tá fazendo mais com as pessoas, justamente por conta disso, de estarmos nesse modo ausente. E eu tenho até na minha cabeça, assim, uma visão de uma moça que eu vi faz pouco tempo. Eu tava passando na rua e ela tava perto
de uma empresa, acredito que ela estava no horário do almoço, assim, mas realmente ela estava tão vidrada, assim, só rolando a tela pra cima. E eu fiquei observando por alguns minutos, sabe? Tinha mais pessoas ao redor dela, mas ela simplesmente ia passando, assim. Deu uma sensação muito ruim, sabe? Que, tipo, parece que ela tá hipnotizada ali e ela não vai conseguir sair dali mais. Fora o tempo também que eu percebi que eu tava perdendo, né? Então, se logo ao acordar você já pega o celular e já fica vendo rede social, um momento tão sagrado do nosso dia, que é um momento do nosso despertar, que quando a gente acorda, que o nosso corpo tá acordando, que a gente tá com a mente, sabe, clara, limpa, que é onde você pode fazer alguma coisa pro seu autocuidado, aí você já tá utilizando o celular novamente. Então, eu já uso o celular o tempo todo pro trabalho e é muito puxado mesmo. Às vezes tem mais de 300, 400 mensagens por dia, assim. Na hora que eu vou ver já tá cheio de novo de mensagem e fora os e-mails, e é tudo tão insano, é tão corrido que buscando mesmo essa leveza eu dei um basta, eu resolvi dar um basta mesmo em utilizar a rede social. Então, como eu percebi, né, que eu tava muito nesse automático de já simplesmente agora eu tô à toa, eu desbloqueio e já estou olhando, né? Eu falei, opa, eu tenho que fazer alguma coisa pra não acessar mais isso. Eu não quero deletar, eu não vou... Tem gente que acaba deletando o aplicativo, né? E, enfim, eu resolvi não deletar o aplicativo, tá? Então, o aplicativo tá aqui. Inclusive, eu recebi mensagem de uma amiga minha aqui, aí eu vi que era notificação de uma mensagem dela, entrei pra ver e já chamei ela no WhatsApp, falando, olha, não tô utilizando mais, se você estiver me mandando alguma coisa aqui, me passa no WhatsApp, né? E então não deletei a conta. Mas eu tive que fazer uma coisa para que esse meu hábito fosse alterado, né? Do automático, do desbloqueio do celular para o ícone do Instagram, que estava logo na tela inicial, eu fiz uma alteração. Então agora dentro do meu celular, né, como eu já falei que eu separei as contas, então da pessoa jurídica tá aqui, o da pessoa física tá ali, e então se eu precisar ver, já sei onde tá, mas eu separei em outro lugar dentro do celular. Eu tirei da tela inicial e eu coloquei ele bem escondido, sabe? Bem afastado ali. Então na hora que eu desbloqueio o celular, se eu quiser entrar nessa rede social, eu tenho que pensar aonde está, em qual pasta está e ficar fuçando aqui dentro, porque ele não vai estar de fácil acesso. Então essa foi a solução que eu adotei para acabar com esse vício de desbloqueio e entrada automática na rede social. Então a boa notícia é que esse hábito foi removido, graças a Deus. Já estou há quase 2 meses sem acessar, sem mais esse hábito horroroso de ficar toda hora desbloqueando e entrando em qualquer lugar que eu estou. E isso tem me ajudado muito, muito mesmo a ter mais tempo para fazer outras coisas, a ter mais clareza mental, a não ficar com obrigações sociais ali dentro também e ficar tendo que responder às pessoas. Que às vezes você passa ali, aí tem uma foto de alguém que tá comemorando alguma coisa e é uma pessoa que você não conversa há, 10, 15 anos que você tinha contato com ela na escola. Ou na faculdade, ou em algum lugar. E aí você se vê na obrigação de falar parabéns pra essa pessoa, mas que você não trocou uma palavra com ela há muitos anos. Então, assim, não faz sentido, sabe, essa obrigação social, e você tá ali, você tem que postar, e você tem que curtir os stories das outras pessoas, porque você não viu meu story, que eu postei tal coisa. Realmente eu não vi. Se você quiser me mostrar, você vai ter que me mostrar pessoalmente, ou vai ter que me mandar de outra forma, porque eu não estava ali no Instagram. Então, o que mudou no geral foi isso, mais clareza mental, mais tempo pra fazer outra coisa. Quando eu acordo, eu não pego as redes sociais. Apesar de que, quando eu vou estudar de manhã, sim, ou eu tô com meu notebook, ou eu tô com meu celular. Eu estudo todos os dias de manhã um curso em milagres, isso acho que já estou no 3º ano que todo dia eu estudo a lição de um curso em milagres. E ela tá no meu celular, o site que eu pego pra ver as lições, mas... É realmente algo que eu vou direto ali no site, eu estudo a lição, eu não fico vendo notificação e coisa aleatória, sem profundidade, que não vai me levar pra lugar nenhum, sabe? Então agora eu tenho tempo pra ler de manhã, pra fazer outras coisas, pra pensar mais em como vai ser meu dia, né? Acordar de verdade, respirar com calma, sentir um pouco mais de leveza, porque eu já levo uma vida muito, muito, muito corrida. Então essa foi uma das coisas que eu eliminei para que eu possa
ter mais centramento e mais organização e mais paz na minha vida. Tem uma outra coisa também que é importante eu falar para quem tem filhos também. Então hoje a minha filha, quando eu estou com ela, estou brincando com ela verdadeiramente e não com o celular na mão, com notificação, com coisas acontecendo, entrando na rede social. Então eu acho que é importante também a gente mostrar essa posição nossa para os nossos filhos de como a gente utiliza o celular e as redes sociais, porque afinal, para quem tem filhos pequenos, eles estão nos observando o tempo todo, eles aprendem com o exemplo. Então imagina se a minha filha já me vê acordando e indo pro celular, para uma rede social, ou vê que o tempo todo eu estou numa rede social, ela vai querer fazer a mesma coisa. Ela já vê que eu trabalho muito com o computador e com o celular, e quando eu estou trabalhando, né, eu falo pra ela, a mãe tá trabalhando, né, mas quando eu não estou, eu quero estar 100% com ela, brincando com ela, eu não quero estar com o celular na mão, vendo uma rede social e dividindo a minha atenção, dividindo esse tempo que a gente tem que é tão precioso, porque eles crescem tão rápido. Então eu não posso dizer que eu nunca mais vou usar, que eu nunca mais vou acessar, mas o mais importante é que eu identifiquei um mau hábito e eu consegui corrigir, né, a tempo de isso não virar um vício, algo pior, enfim. E realmente a tempo de que eu possa mostrar para minha filha como que realmente eu vivo, como que é a minha manhã, como que eu acordo, né? E dar esse exemplo para ela, que isso para mim é o mais importante. Então é isso, eu não tô sentindo falta, tá muito leve, tá muito tranquilo dessa forma. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês também estão passando por isso, se estão percebendo ou se nunca tinham se observado e agora, ouvindo, estão percebendo que vocês também têm esses hábitos. E o que vocês fazem, se vocês controlam o uso, se vocês têm um horário do dia para acessar, ou, por exemplo, depois que eu finalizo todas as minhas tarefas, meu trabalho, aí que eu vou acessar para dar risada, para ver algum reel, para ver algum vídeo legal. Me divertir, usar realmente como uma forma de passatempo ali, no momento que você sim pode fazer isso, ou se você identificou que você está usando de uma forma que não tá legal, que você realmente precisa melhorar esse hábito. Comenta aqui e vamos falar sobre isso, porque isso é muito importante. A gente falar sobre nossa saúde mental é extremamente importante. Eu tô perguntando aqui pro ChatGPT também os 3 motivos que o uso do Instagram ou rede social faz mal para a saúde. E aí ele me respondeu esses 3 motivos. Primeiro, impacto na saúde mental. Segundo, dependência e vício digital. E o terceiro, a distorção da imagem corporal. Ele também sugere algumas fontes científicas, alguns estudos, enfim, sobre o tema. Mas o mais importante é a gente realmente ver que isso é algo de muita urgência, né? Da gente compartilhar com as pessoas para que elas tenham consciência do uso que elas estão fazendo, né? Então, por exemplo, quando ele fala de impacto na saúde mental, ele diz assim: o Instagram estimula comparações constantes com os outros, o que pode gerar sentimentos de inadequação, baixa autoestima, ansiedade e até depressão. A busca por validação através de curtidas e seguidores pode afetar negativamente o bem-estar emocional. Quando ele fala de dependência e vício digital, o design da plataforma é feito para prender a atenção, o que pode levar ao uso compulsivo. Isso prejudica a concentração, atrapalha atividades diárias, reduz o tempo de sono e aumenta os níveis de estresse. E o item 3, que é a distorção da imagem corporal. A exposição constante a imagens editadas e irreais de corpos perfeitos pode provocar insatisfação corporal, transtornos alimentares e uma percepção distorcida de padrões de beleza. Então, esses são 3 dos motivos pelos quais você deveria analisar o tempo que você utiliza, o modo como você está utilizando e se realmente vale a pena ou não, porque realmente o uso indevido faz mal para nossa saúde e a gente pode não estar percebendo isso. Então é isso. Agradeço por assistirem mais esse vídeo e até os próximos vídeos. Um grande beijo!